gente! Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre sombra e delineado. Como esfumar a sombra, aonde colocar os tons mais fortes, os tons mais claros. E também um pouco sobre delineado, então vou ensinar a fazer, né, aquele gatinho. E esse vai ser o vídeo de hoje. Vamos falar um pouco sobre os pincéis. Então aqui estão alguns dos meus pincéis que eu uso para sombra. Então, por exemplo, esses pincéis que têm as cerdas mais firmes, elas são mais duras, são mais curtas. Eles servem para depositar a sombra. Não serve para esfumar nem nada. Geralmente eles são usados primeiro. Você pega com esse pincel o tom, a cor que você quer, coloca no olho e na hora de esfumar você usa os outros pincéis. Ah, gente, desculpa minha unha, tipo, ela tá horrível, eu sei. Quarentena, né, não dá pra arrumar, até dá, mas preguiça. Os outros pincéis são exatamente os pincéis pra esfumar a sombra. O que é esfumar? Então você vai pegar preferencialmente um tom mais claro desse tom que você já usou. E você vai com um pincel mais fofo, são maiores, então você consegue deixar aquele degradê bem bonito. Você tem que juntar todas as cores, senão elas não ficam conectadas entre elas. Não dá pra colocar uma aqui e outra ali. Elas têm que, tipo, ser uma só. Tá, então agora que eu falei um pouco sobre o pincel, vamos falar sobre palhetas de sombra e as cores e tudo isso. Então aqui eu peguei duas paletas minhas, uma da Naked, da Urban Decay, e outra da Juvia's Place. Eu vou fazer hoje um olho mais pro nude, então eu vou usar as duas últimas fileiras. Esses tons aqui e aqui, então esse e esse, são tons mais escuros. Você vai usar esses tons para colocar preferencialmente aqui no canto externo do olho. Isso aqui que eu tô falando não são regras, né? Cada um faz a maquiagem do jeito que elas quiserem. Eu só quero falar de um jeito que seja fácil para quem não consegue fazer muito bem ou que quer aprimorar. Então eu uso esses tons um pouco mais claro do que eu já usei para esfumar aquela sombra. Os tons para esfumar, principalmente, você usa mate. Então você não vai usar uma sombra, por exemplo, essa fileira e essa que tem glitter, que tem brilho. Esses tons são usados no centro e no canto interno do olho. Esses tons não são usados para esfumar. Mas o que é importante é aqui no cantinho interno do olho, então bem aqui e aqui perto da sobrancelha, usar esses tons brilhosos, porém tipo esses mais clarinhos, porque isso vai ajudar a iluminar o rosto. Vocês vão entender melhor, eu tô falando bastante agora e não deve estar sendo, tipo, tão bom pra entender, mas quando eu for fazer realmente o olho, eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Muito bem, eu vou usar, então, um pincel que é pra depositar a sombra e eu vou usar um tom escuro. E eu vou colocar ele aqui no canto externo do olho. E quando você passa a sombra, você dá uma batidinha no pincel, não precisa ser muito forte, só uma leve batidinha pra tirar o excesso de sombra que tem no pincel, assim não cai aqui pra baixo. Então, por isso que é importante dar essa batidinha. Isso é um negócio muito importante. A maioria do tempo você tá assim, olhando pra frente com o olho aberto. Então, se você coloca a sombra só aqui no côncavo, quando você abre o olho, você esconde tudo. Então, por isso que a gente sobe com ela. A gente vem com ela quase perto aqui da sobrancelha. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente que só coloca a sombra aqui no côncavo e daí quando ela tá com o olho aberto assim, você não vê nada da sombra dela. Assim, todo mundo vai ver essa sombra, todo mundo vai ver que ela ficou bonita. Então, como vocês podem ver, um tom mate e escuro. Agora, eu vou usar um tom de marrom mais claro para esfumar. Então, com um pincel mais fofo, eu vou usar esse terceiro tom aqui da paleta para esfumar esse marrom que eu já tenho no olho.
Pra esfumar, tem que ser um toque bem leve, você não vai pegar pesado. Muito bem, então esse canto externo aqui já tá pronto. Então notem que as duas cores se conectaram. Então elas não estão mais separadas, não tá um tom de marrom aqui e o outro lá. Não, tá tudo junto. Então esse degradê que a gente sempre tipo quer buscar. Um truque muito legal que eu acho que funciona muito bem é você fazer o formato do seu côncavo com corretivo para passar um outro tom em cima desse corretivo. Você vai passar um primer antes no olho, né? Eu esqueci de falar. Antes de toda essa sombra, você passa um primer. Só que agora você já passou um pouco de marrom aqui em cima, já passou o marrom aqui. Então aqui, esse corretivo não tá mais preparado para um novo tom de sombra. Então, por isso que você reaplica o corretivo e assim você também escolhe o formato que você quer fazer com o seu olho. Quando eu vou fazer um delineado, eu prefiro um formato mais reto, assim acompanha o formato do delineado. Pra mim, um formato mais redondo é quando eu não faço delineado. Então você pega com um pincel bem fininho, esse corretivo, e você vai fazer o formato côncavo. Por quê? Porque o seu côncavo tá aqui embaixo, e é de novo aquilo que eu falei. Se você fizer passar a sombra só no seu côncavo, ninguém vai ver. Então você pega esse corretivo e você vai fazer um formato aqui em cima. Assim, aquele brilho, aquela cor que você colocar ali, vai mostrar pro mundo. Então notem que eu trouxe aqui pra cima esse formato, assim vai ficar bem aparente a cor que eu colocar ali. Agora que eu já fiz esse formato... Ah, e outra coisa, esse formato pode ser o que você escolher. Acho que vocês já viram, tem gente que faz em formato de nuvem, coração, coroa. Então, esse formato, tipo, pode variar. Eu só escolhi esse porque eu acho que é o mais fácil. Muito bem, então agora com o pincel bem mais fininho, mais compacto. Gente, eu sou péssima com palavras, tipo... Eu sou péssima pra explicar as coisas, mas enfim, espero que vocês estejam entendendo. A gente vai colocar um tom brilhante e mais claro aqui no canto interno do olho. Então, por exemplo, eu quero usar esse tom aqui, vocês conseguem ver. Ele é bem brilhoso. Eu vou colocar primeiro ele aqui, bem na junção aqui do marrom pro corretivo. E depois, bem aqui no cantinho interno, eu vou usar esse tom aqui de baixo. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, mas caiu um pouco de excesso dessa sombra. Principalmente essas brilhosas caem um pouco mais. Então, você pega com um pincel de pó e tira um pouco esse excesso. Por isso que é importante ter pó, não deixar a pele sem pó quando você vai fazer uma sombra assim, porque senão cai aqui embaixo e você não tira nunca mais. Brincadeira, tipo, tira, mas é bem mais complicado. Então agora, voltando pra minha paleta do Urban Decay, eu vou pegar esse segundo tom aqui, é um marrom bem clarinho, pra colocar aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu aprendi com a Nikki Tutorials, é trazer um pouco esse tom mais claro aqui e você junta ele com a sobrancelha e assim você consegue trazer ainda mais esse... que você quer levantar essa sombra, né? Então eu vou usar o pincel mais fofinho e mais assim que eu tenho pra realmente esfumar bastante, não ficar nada... muito intenso. Muito bem, então agora com outro pincel bem fininho, a gente vai agora usar o tom bem clarinho, brilhoso aqui no canto interno e aqui na sobrancelha. Eu vou usar então esse tom aqui,
é um brilhinho bem clarinho. Então você quer colocar aqui, bem no cantinho do olho. Vocês conseguem ver esse brilhinho? Acho que sim, né? Adoro. E aqui em cima também. A parte de cima do olho, então, tá pronta. Agora vamos aqui pra parte de baixo. Eu vou usar o mesmo tom de marrom que eu usei aqui no canto externo, aqui embaixo. E depois vou esfumar com aquele mesmo tom de marrom que eu usei pra esfumar aqui em cima. Agora vamos pro delineado. O delineador que eu vou usar é um meu aqui da Ramona. O delineado, assim como a sombra, também tem vários jeitos. Você pode ser criativo, pode ser tradicional, várias variações. O que eu vou fazer hoje é o tradicional, porque eu quero ensinar, porque muita gente perguntou, eu fiz aquela enquete, aquela pergunta, e muita gente no Instagram, né? E muita gente falou que queria que eu falasse sobre delineado. Então, para começar o delineado, eu vou primeiro fazer a linha de baixo aqui. Vai ser a primeira linha que eu vou fazer e é a linha aqui de baixo que vai, tipo, determinar o tamanho que você quer que fique esse delineado. Eu começo vindo de fora pro olho, então essa linha eu vou começar de fora pro olho. Eu tento fazer a linha direta, não gosto de ficar fazendo mini linhazinhas, conectando, eu gosto de já fazer, porque assim você já sabe o tamanho. Uma dica que eu dou, que eu acho que serve para muitas pessoas, claro que depende, tudo depende, é fazer esse delineado na altura da sua sobrancelha. Então, minha sobrancelha acaba aqui, aqui vai ser a altura do meu delineado. Vocês que tem que ver como que vocês querem o ângulo desse delineado e vocês que vão aprendendo com o tempo como que vocês acham melhor no olho de vocês, no rosto de vocês e no formato que vocês preferem. Muito bem, já fizemos a primeira linha, vamos fazer a segunda então. Você também vai puxar aqui do final do olho e vai fazer como se fosse um triângulo, para não ficar aquele delineado com a pontinha grossa, tem que ficar uma pontinha bem afiadinha, então por isso que eu gosto de, em vez de puxar lá do final, vir um pouquinho mais pra cá, mais em direção ao olho, e puxar um pouco mais pra cá. É esse triângulo aqui. Agora é só puxar até aqui o canto do olho, é só preencher tudo agora. Outra coisa que é importante nesse delineado, em todos os delineados, na verdade, é preencher bem. Então, você não quer que fique um espaço, você quer que fique tudo bem preenchido, então não esquece de preencher, você pode subir assim um pouco o olho e preencher tudo ali, que vai ficar bem mais bonito. Decidi agora, assim, de última hora, que eu vou falar também sobre cílios postiços. Teve alguém, não lembro quem, que falou, tipo, ensina a colar cílios. Eu acho até meio complicadinho, não acho assim a coisa mais fácil, mas eu vou tentar ajudar. Então aqui eu tenho cílios postiço. A primeira coisa é você cortar ele pro tamanho do seu olho. Então, por exemplo, acho que dá pra ver, ele tá separadinho aqui. Eu tive que cortar essa pontinha fora. Então, se você tem que cortar, você corta, se não, pode deixar assim mesmo, do tamanho que vem. A primeira coisa que eu faço, então, eu acho que isso muita gente não sabe, eu dou uma encurvada nele. Então, eu uso o meu Curvex, eu coloco os cílios aqui. Então, acho que dá pra ver. Vocês conseguem ver, ele fica bem curvadinho, bem bonitinho, vai ficar ótimo no olho. Daí, então, eu vou aplicar a cola. Então, eu uso essa daqui da Kiss. Eu vou usar a cola preta, porque como eu tô de delineado, quando eu tô de delineado eu uso a preta, geralmente, e quando eu não faço um delineado eu uso a branca. Você não vai aplicar muita cola, porque você não quer que esteja molhada quando você colocar no seu olho, por isso que a gente espera secar a cola. Então, quando você colocar ela no seu olho, os cílios, né, colocar ele no seu olho, você quer que a cola esteja, tipo, grudentinha. Assim, você coloca, ele já gruda, não precisa ficar esperando. Se a cola ainda tá molhada, não estiver muito seca, vai borrar tudo, não vai colar certo, então você espera.
Então tá, eu acho que já secou, então eu vou colar agora. Então eu coloco e daí eu uso essa pazinha que veio com a minha cola. Pode ser uma pinça, pode ser qualquer coisa pra você ajustar ele no olho. Gente, ficou assim, então já colei os cílios, a sombra, o delineado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido bem explicativo, que vocês tenham conseguido entender. Curtam, se inscrevam, comentem se vocês quiserem. E eu criei uma conta no Instagram pra maquiagem, eu vou colocar ela aqui embaixo na descrição. Sigam lá, eu vou postar videozinhos mais curtos lá. Tchau! Minha mão tá suja.